Muito bem, estamos de volta, meio-dia, 2 minutos. Paulo Roberto, boa tarde. Alexandre Araújo, boa tarde. A gente falando aqui agora sobre os problemas que se tem hoje em qualquer cidade de porte médio, de grande porte no Brasil, para ir ao centro, né, estacionar e tal. Então, por isso que muita gente vai de Uber, vai de moto, às vezes de táxi, né, para evitar essas coisas. Porque pede as coisas em casa. há certas compras que você precisa ir à loja lá no centro. As pessoas gostam de pegar no produto, conferir, checar, experimentar, provar, tem tudo isso. Então, a gente vendo aí o apelo do presidente da CDL, vá ao centro, mas evite ir no seu carro, evite ir na sua moto, porque muita gente vai, aí não tem espaço para estacionar, fica aqueles engarrafamentos. Então, vá de Uber, vá de táxi, resolva, compre, prestigie o comércio local, né? Muito bom para todo mundo. Isso mesmo. Hugo Mota, o pessoal diz em Brasília que o nosso conterrâneo presidente da Câmara tem acendido uma vela para o capeta e depois uma vela para Jesus. Se equilibrando em cima daquele muro ali. Quando ele acende uma vela para os lulistas, os bolsonaristas reclamam. Quando ele acende uma vela para Bolsonaro, é a esquerda que reclama. Aí dessa vez, Hugo Mota viajou, ele está fora do Brasil, com a família, tem direito, tem esse recesso branco do Congresso Nacional. O pessoal bolsonarista disse, então a gente vai ativar aqui as comissões e vai botar para funcionar. Quando o Hugo Mota, sob outra, assinou um decreto, não tem reunião, coisa nenhuma, só quando eu voltar. Aí estão chamando ele de ditador, disso e daquilo, reclamando, né? Até ar-condicionado desligado. Então, tudo. Ele se apaga a luz para não ter reunião, não tem ar-condicionado, não tem nada. Essas coisas. Aí disse, não, mas ele está fora do Brasil. Quando ele está fora do Brasil, quem responde é o primeiro vice-presidente. Viajou também. E agora? Não, tem o segundo vice-presidente, que é Elmar Nascimento. Então, se ele autorizar, a gente faz a reunião. Aí o Mota disse, nada, tranca tudo aí, manda todo mundo para casa, acabou a história. E Sóstenes Cavalcante, que é líder aí do PL, é do Rio de Janeiro, um dos líderes da oposição, um dos líderes bolsonaristas, protestou e a gente reproduz agora. Nós estamos aqui cancelando uma reunião com quórum, convocada pelo presidente da comissão. A outra comissão não pôde ser aberta porque não teve quórum. E nós temos uma decisão ilegal, antirregimental, do presidente Hugo Mota. O que diz o regimento dessa casa? O presidente em exercício, desde a viagem dos dois, que é só a imprensa e toda a assessoria ver nos anais da casa, é o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, esta decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai fazer o quê? Aí, quando voltar da viagem, Hugo vai tomar alguma decisão que agrada aos direitistas e os lulistas vão reclamar. Tem sido assim desde que ele assumiu a presidência da Câmara. Os governadores de alguns estados brasileiros têm se preocupado bastante com a história do tarifaço de Donald Trump. Por quê? Porque haverá reflexo na arrecadação do Estado, no emprego, vai gerar desemprego, os empresários estão com a mão na cabeça sem saber o que fazer, todo mundo preocupado, porque o abalo vai ser grande. Dizem que é coisa de 1,5 milhão de empregos para começar se essas tarifas de 50% realmente entrarem em vigor a partir de 1º de agosto. E nós separamos depoimentos rápidos de 2 governadores, pelo menos, que se posicionaram preocupados com essa questão. O primeiro deles é Renato Casagrande, do estado do Espírito Santo. Vamos ver. Eu tenho acompanhado as entrevistas do vice-presidente Geraldo Alckmin, os seus pronunciamentos, para a gente poder estar alinhado, para a gente repercutir e reproduzir as medidas também lá no Estado. Não temos muito o que fazer, a não ser apoiar o governo nessa busca permanente do diálogo com os Estados Unidos, a tentativa de abertura de um canal diretamente, através do setor produtivo, para a gente achar um caminho de negociação. Achar um caminho de negociação que até agora não há, não existe. Embora o vice-presidente Geraldo Alckmin tenha dito que estamos conversando reservadamente, se conversou foi com alguém do 5º escalão do governo americano. Até agora não chegaram nem ao 2º e muito menos ao 1º, porque em relação ao Brasil, quem decide é Donald Trump, ele disse isso ao Marco Rubio, e mais ninguém, vai depender dele. Nós também temos um trecho de uma fala do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, igualmente preocupado. O Fórum de Governadores está fazendo a consulta aos demais governadores. Na tarde de ontem houve uma solicitação para que o vice-presidente
Alckmin fosse convidado a participar dessa reunião, não tem nenhuma oposição da nossa parte, tá certo? O que nós queremos é uma celeridade, porque existe um entendimento entre nós que não pode ter veto de nenhum dos governadores para que a reunião aconteça. Nós estamos buscando exatamente essa concordância de todos para colocarmos na pauta este assunto que inquieta a todos nós. Que inquieta a todos nós. Tem uma comitiva formada por 8 senadores brasileiros que essa comitiva vai viajar para os Estados Unidos. Eles marcaram alguns encontros lá com os congressistas americanos para o dia 29, que é segunda-feira vindoura, mas já vão viajar de hoje para amanhã, ou até sexta-feira. Naturalmente querem aproveitar o final de semana. Ninguém sabe se vão passar por Nova York ou se vão direto para Washington. A verdade é que ontem os Estados Unidos fecharam um acordo com os japoneses. A tarifa geral para produtos japoneses entrando nos Estados Unidos será de 15%. A tarifa mais alta estabelecida até agora, anunciada pelo governo americano em relação a um outro país, foi essa tarifa aí de 50% para o Brasil. E há uma chiadeira já de bolsonaristas, de direitistas, porque nessa comitiva de 8 senadores tem pelo menos 2 que são considerados bolsonaristas. A ex-ministra Tereza Cristina, que, como sabe, foi ministra, né, do governo Bolsonaro, ela é senadora hoje, e o astronauta Marcos Pontes. Os dois vão. E os bolsonaristas estão com raiva. O Paulo Figueiredo, lá dos Estados Unidos, já chamou de traidores, porque não deviam integrar essa comitiva e tal. O fato é que até agora não há canal de negociação entre Brasil e Estados Unidos. Se esse canal for aberto, ninguém sabe quem pode abrir, daqui ou de lá, é possível que as conversas avancem. Lula ontem, ao chegar do Chile, chegou na noite anterior, descansou a manhã toda, teve só 2 compromissos à tarde e hoje nós separamos a agenda presidencial. Olha aqui. Conversou logo com o pessoal do gabinete, Marco Aurélio Marcola e o Oswaldo Malatesta. Nesse instante, Lula participa da cerimônia de apresentação de anúncios no âmbito da transformação digital. Um governo para cada pessoa. Eles inventam cada slogan, né? Bonito assim, enfeitado. 3 da tarde, doutor Marcos Rogério de Souza. 3h30 vai sancionar o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de reserva mínima de participação de mulheres em conselho de administração de sociedades empresariais. Eu não sei se isso aqui é para todo mundo, contrato social, alguma coisa desse tipo. E a agenda será finalizada às 4 horas da tarde com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Efraim Filho, que anda anunciando que vai ser candidato a governador, inclusive agora com a possibilidade aí de ser o candidato bolsonarista aqui no estado da Paraíba, ele seria candidato a governador. O Marcelo Queiroga, candidato a senador, estão formando essa chapa bolsonarista. E Efraim deu entrevista a uns colegas da capital e disse: rapaz, senador, e o vice da sua chapa? O senhor é candidato a governador e o vice? Pedro Cunha Lima é um bom nome para ser meu vice. Meu amigo, quando Pedro soube disso, Pedro disse: que história de vice? Não existe candidato a vice, não. Eu sou candidato a governador, eu tive mais de 1 milhão de votos na eleição passada, eu quero ser candidato a governador. Pedro Cunha Lima, olha só. Pedro nega convite de Efraim a vice, reforça a sua candidatura e defende prazo na oposição para definição. Ele acha que esse prazo é o final do ano. Até o final do ano deve estar tudo estabelecido. Como a gente percebe, se há divisões na situação, Aguinaldo Ribeiro vai definir se é Lucas, vem Adriano Galdino daqui e tal, na oposição também tem, né? Porque, como eu disse, tem muito cacique para pouco índio, muita gente querendo se candidatar para pouca vaga, isso vai dar algum quiprocó, alguma divisão mais na frente. Não tem vaga para todo mundo. Não tem. As vagas principais quais são? Na majoritária, governador e os 2 candidatos ao Senado. E só tem uma vaga de vice. Hein? E aí? Tem 5 ou 6 querendo de cada lado. Mas é uma questão que, naturalmente, será resolvida ao seu tempo. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá. Você lembra do jornalista, nosso colega Cláudio Humberto? Lembro. Cláudio Humberto, porta-voz de Fernando Collor. Lembro. O homem do Bateu Levou, que hoje participa de vários programas televisivos por aí, tem o seu próprio site, tem um canal no YouTube, e o site dele é O Poder Sem Pudor. Cláudio Humberto. Cláudio Humberto disse que estão transformando o Brasil numa Venezuela. Diz que a Venezuela é logo ali. E, segundo ele, o Nicolás Maduro, lá da Venezuela, começou também com essa história. Vem lá de Hugo Chávez, mas se aprofundou muito mais com Nicolás Maduro, chamando os adversários políticos de traidores da pátria. Ele disse que quando escutou isso aqui, disse: Ave Maria, está muito parecido. Cláudio Humberto na boca maldita de hoje.
Há muitas semelhanças que são verificadas por essas lideranças, né? Como, por exemplo, chamar os críticos ou os adversários de traidores da pátria. Foi exatamente isso, essa foi uma estratégia usada por Nicolás Maduro para começar a endurecer o regime, como forma de criminalizar a oposição e justificar as medidas exatamente de endurecimento do processo político lá na Venezuela. As coincidências, de fato, são inquietantes e são apontadas por esses políticos. A Venezuela, a partir dessa ocasião, passou a censurar tudo. Todos ficaram sob censura, veículos de comunicação, inclusive, foram fechados, jornalistas presos e também outras medidas como a anulação do poder legislativo, e a ditadura, o regime venezuelano passou então com todos silenciados, passou então a perseguir e prender mais intensamente seus opositores e tornando inclusive adversários inelegíveis. E aí a ditadura se instalou em definitivo na Venezuela. Como dizia nosso colega saudoso Juarez Amaral, bota essa boca para lá, esqueçam esse negócio. Anchieta e amigos, no final quero mandar um abraço para o Lins. Lins é o homem que é dono, é proprietário com a esposa dele, da Casa de Flores, que fica na entrada do Mercado das Malvinas. E eles nos assistem, entendeu? Elogiaram toda a programação da ITA, mandaram um abraço para você. A gente só diga a Anchieta que aqui, meu amigo, nessa hora do almoço, aqui no Mercado das Malvinas e aqui no Mercado de Flores, todo mundo assistindo o programa. Coisa boa. Qualquer dia eu vou aí fazer uma visita. Pronto. E quem sabe você vai ganhar uma rosa, né? Uma flor, pois é. Quem sabe. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, então. Até amanhã. Bem, vamos a Brasília e outras notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Alô, Anchieta, meu abraço, cumprimentos a você, muito boa tarde. Paulo Roberto, toda a nossa equipe sempre muito aguerrida nos nossos estúdios aí na Rainha da Borborema. Quarta-feira, 23 de julho, a gente volta de Brasília para atualizar com os temas importantes que a gente está acompanhando hoje aqui na capital federal. E nessa quarta-feira, nossa reportagem em Brasília, com recesso parlamentar no Congresso Nacional, destacando os temas importantes que estão em debate e que podem aliviar as contas públicas ainda este ano. Um dos temas é a questão das isenções fiscais, que estão sendo revistas. O autor do projeto em tramitação no Congresso é o deputado Mauro Benevides Filho, do estado do Ceará. Ele falou à nossa reportagem sobre o tema e sobre a sua proposta. O meu projeto de lei que elimina, que reduz, não é cortar todo o benefício, ele reduz o benefício, né, em 10%, inclusive ainda trata que isso tem que ser feito de forma gradativa, 5% em 2025, 5% em 2026. Aliás, isso fez parte de um comentário que o ministro Haddad fez hoje, esse escalonamento que possa inclusive viabilizar melhor a aprovação aqui no Congresso Nacional. Portanto, e além disso, no meu projeto de lei, a gente, além do benefício tributário, eu incluo os benefícios financeiros e creditícios. Sempre na marca da exclusividade para a Rede ITA no Em Dia de Brasília, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Mudando de assunto, o Hospital de Trauma, em parceria com o Hemocentro, realizará amanhã uma campanha